Olá, pessoal do Colégio Municipal Dom Pedro I, turmas de Educação Física, nesse dia 30 de novembro não, pessoal, 30 de setembro de 2021, nós estamos aqui hoje para darmos aqui fazermos um estudo geral e um resumão aqui do que foi a nossa avaliação, para que a gente possa tirar aqui as nossas dúvidas sobre a correção da nossa prova, tá? Como vocês veem aí no visual, compartilhado com vocês, nós temos aqui 139 pessoas que fizeram a avaliação, pouco considerando o nosso quantitativo de estudantes, e o professor Assis já no final da aula aqui, já vai postar o link aqui no grupo da recuperação para quem não fez a prova ainda, tá? Vamos lá. A nossa prova tratava de preconceito racial no esporte, que já estava prevista lá na nossa apostila que você pegou lá na escola, tá bom? Preconceito que é uma mácula aí na nossa sociedade, tá? A primeira questão, pessoal, dizia o seguinte: em pleno século XXI, ainda presenciamos cenas de desrespeito com as pessoas de pele negra. Não é incomum presenciarmos nos estádios pessoas racistas ofendendo atletas negros, chamando-os de macaco e atirando banana no gramado. As atitudes destacadas pelo texto podem ser definidas como atitudes inclusivas? Oxe, claro que não, professor. Não tem nada de inclusivo aí. São orgulhosas? Pode até ser, porque o racista ele é um cara orgulhoso, uma criatura orgulhosa. Fanáticos? Não cabe aqui. São torcedores? Claro que não. Então, a atitude aqui da primeira questão, qual era a resposta correta, professor? Opa, preconceituosos. Exatamente isso. Você marcou essa, parabéns, você acertou. A nossa segunda questão tinha como texto: analise o texto a seguir e assinale a opção correta. Diz assim: foi vergonhoso presenciar a conduta discriminatória da torcedora do Grêmio contra o goleiro Aranha, da equipe, aí pontinho, pontinho, ao longo de toda a partida de futebol, a referida torcedora xingou por sucessivas vezes o atleta de macaco. Ela agia com tanta violência que suas palavras racistas ecoaram de forma tão forte que ofuscou o brilho da grande equipe de futebol do Grêmio. Isso porque ela era torcedora daquela equipe. Aí ele pergunta não, desculpa, ele faz as seguintes afirmações para você marcar a correta. Ela agiu corretamente. Opa, nunca, professor, que ela vai agir corretamente. Então, essa aí você já tira de letra, tá? A atitude da torcedora está correta? Não está correta. Por quê? Ela foi preconceituosa. Ninguém pode discriminar ninguém por causa da cor, da posição social, de forma nenhuma, tá? A atitude da torcedora é criminosa, retrógrada, vergonhosa e deve ser tratada criminalmente diante da lei. Olha a alternativa correta. Tá aqui, a alternativa correta seria a alternativa C. Se você marcou ela, parabéns, você acertou. Para frente. A alimentação é um importante elemento para a manutenção da saúde e do bem-estar. Para atletas, ela é igualmente importante. Importante aí, viu, pessoal? Desculpem eu errei, mas a palavra é importante. Nas alternativas a seguir, marque a única alternativa em que o item apresentado não é um componente da dieta. Não é, tá? Aminoácido, professor, é. Eu consigo usar aminoácidos nas proteínas. Os lipídios também é, professor, porque os lipídios vêm nas gorduras. As proteínas, ou proteína está na carne, está no queijo, enfim. Anatomia, aí se você marcou essa última alternativa aqui, ó, anatomia, você também acertou a questão, parabéns. Vamos para frente. É a opinião desfavorável, que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. O texto acima descreve corretamente. Alegria, ó o dedinho, não. Inclusão, também não.
É um clube de futebol? Também não. Solidariedade? Também não. E se você marcou a palavra preconceito, você acertou aí a questão. Parabéns para quem acertou, tá? Na sequência, vamos lá. Quanto à energia que gastamos diariamente, podemos afirmar que homens e mulheres têm gasto calórico igual? Será, hein? Homens gastam 10% a mais de energia comparado com as mulheres. Eita, professor, essa aí foi. Mulheres gastam 50% de energia a mais se comparado com os homens. Será, professor? As mulheres têm um esqueleto mais leve, menos musculatura. Eu acho que elas não gastam energia mais que os homens, não. Ou não é possível fazer nenhuma afirmação? Se você marcou a segunda alternativa, que os homens gastam mais energia, você também acertou a questão. Para frente. Aí nós vamos falar de capoeira, tá? A capoeira é um jogo corporal que envolve dança, luta, brincadeira, música e folclore. É uma atividade que enfrentou e ainda enfrenta discriminação por parte de alguns segmentos sociais. O principal movimento de deslocamento, base de todos os outros movimentos realizados na capoeira, é denominado, de acordo com os conhecimentos adquiridos, podemos afirmar que a capoeira é uma manifestação afrodescendente. Ah, professor, essa aqui eu respondo logo aqui na letra A. Por quê? Porque a capoeira está muito relacionada com a discriminação, com o preconceito, e os negros foram muito discriminados por causa da capoeira, tá? Então, a alternativa certa é uma manifestação afrodescendente. Vamos lá. A equipe de futebol Fluminense, Futebol Clube, foi criada em 1902. A gente viu lá na história do futebol, que estava lá no início do capítulo que você fez, estudou para a prova. Por uma ação do pioneiro no desenvolvimento do futebol no Rio de Janeiro, Oscar Cotes. Esse clube também ficou conhecido como, olha, presta atenção, pessoal. No futebol, logo no início de sua criação, deixa eu aparecer bem aqui, no início de sua criação, na sua implantação no Rio de Janeiro, nós tivemos vários clubes, né? Por exemplo, o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, os vários clubes que foram criados no Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, tá? Eles não admitiam negros e nem funcionários que tinham baixo poder aquisitivo jogar nos seus clubes. Por quê? Porque o futebol era uma coisa de elite, o futebol era algo que não poderia ser praticado pelas camadas mais inferiores da sociedade. E aí eles faziam o quê? Eles pintavam, maquiavam os atletas para disfarçar a pele negra, tá? Porque só os brancos podiam jogar futebol. Pensamento muito retrógrado, pensamento muito atrasado, né? Então, como era o nome do time? O time do Fluminense ficou conhecido naquele período como os campeões? Não. Os racistas? Poderiam até ser, porque eles eram, né? Mas aí não. O que cabe aqui é o pó de arroz, que está aqui a questão que estava lá no estudo que nós fizemos. Para frente. Mostram-se persistentes no comportamento de grupos de torcedores de futebol. Manifestações de racismo e outras formas de preconceito, tendo ficado mundialmente famosa a espirituosa atitude do jogador brasileiro Daniel Alves, ao comer uma banana que fora atirada em sua direção durante uma partida de futebol pelo time qual atua. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. O racismo nunca existiu no futebol mundial, claro que existiu, ainda existe. Atletas negros sempre foram autorizados a jogar nos grandes times de futebol do Brasil? Não. Como eu disse anteriormente, eles não eram autorizados. Daniel Alves, citado pelo texto, sofreu preconceito ao ser comparado com um macaco quando o torcedor jogou uma banana no campo. Aqui, se você marcou essa, ó, acertadíssima. Parabéns. Vamos para frente. Vocês veem aí que nós estamos tratando de um tema bem complexo, né? Que é a discriminação no esporte. Arouca, em jogo do Santos contra o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista. O volante santista marcou um golaço na vitória por 5-2, mas a alegria foi substituída pela indignação. Torcedores do time rival chamaram de macaco e um outro lhe disse que deveria procurar uma seleção africana para jogar. Arouca, no dia seguinte, clamou por punição exemplar.
A impunidade e a conivência das autoridades com as pessoas que fazem esse tipo de coisa são tão graves quanto os próprios atos em si. Somente discursos e promessas não resolvem a falta de educação e de humanidade de alguns, escreveu. O texto supracitado trata de um problema vergonhoso que ainda persiste no futebol brasileiro. Que problema é esse? Você vinha bem aqui, e marcava de cara. Era só ler o texto, tá? E marcava o racismo. Cadê ele? Racismo, ok? Show, galera. Vamos aqui para a última questão. De acordo com a história do futebol, o primeiro time brasileiro a admitir atletas negros em seu time foi o Vasco da Gama. Cadê ele? Tá aqui o Vasco, aqui, ó. Por quê? Porque naquele período, pessoal, naquele período que foi feito, que foi criado o futebol, tá? Não havia, os negros não podiam participar da partida de futebol. Eles eram desautorizados por lei, tá? O futebol carioca publicou, né, a Liga Carioca publicou uma lei desautorizando os negros a jogar futebol naquele período, chamava de pessoas de cor, que era uma atitude discriminatória e preconceituosa que as pessoas daquele período, né, assumiam por causa das atitudes que se tinha em relação aos negros no esporte, tá? No futebol especificamente. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa correção da nossa prova, tá? É uma devolutiva que eu estou dando para vocês, mas ao mesmo tempo eu vou deixar para você que tirou nota baixa, você sabe qual foi a nota que você tirou, porque você viu lá na correção da sua prova, quando você terminou a prova que você enviou para o professor Assis, você já viu qual foi a nota que você tirou, né? Todos vocês sabem qual foi a nota. Então, o que nós vamos fazer? Vou deixar no grupo lá da sua sala, tá? O link da recuperação que você vai fazer para mandar para mim. Advirto, somente os alunos que fizeram a prova e tiraram nota baixa ou que ainda não fizeram é que precisam fazer a recuperação, tá bom? Entendido? Forte abraço, fiquem todos com Deus e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.